Curta o vídeo e se inscreva no canal. Nota do canal: fiquem à vontade no comentário para apontar erros ou fazer crítica. E caso queiram contribuir com o meu humilde trabalho, segue na descrição a chave pública Bitcoin e também no banner do canal. Eu agradeço a todos. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Homem, Economia e Estado, por Murray Newton Rothbard. 8. Produção, empreendedorismo e mudança. 1. Lucro e perda empresarial. Tendo desenvolvido nos capítulos anteriores a nossa análise básica da economia de mercado, passamos agora a discutir aplicações mais dinâmicas e específicas, bem como as consequências da intervenção no mercado. Na economia de rotação uniforme, existem apenas duas categorias finais de preços e receitas dos produtores: juros, uniformes em toda a economia, e salários, os preços dos serviços de vários fatores de trabalho. Em uma economia em mudança, no entanto, as taxas salariais e as taxas de juros não são os únicos elementos que podem mudar. Outra categoria de renda positiva e negativa aparece: lucros e perdas empresariais. Vamos nos concentrar nos empresários capitalistas. Economicamente, o tipo de empresário mais importante são os homens que investem no capital terra ou bens de capital, utilizado no processo produtivo. Sua função é a que descrevemos: o adiantamento de dinheiro aos proprietários de fatores e o consequente uso dos bens até que o produto mais próximo seja vendido posteriormente. Elaboramos as leis da Euro em detalhes. Os preços dos fatores serão iguais ao PVMD. Cada fator será alocado para seus usos produtivos de maior valor. Os valores do capital serão iguais às somas dos PVMDs. A taxa de juros será uniforme e regida exclusivamente pelas preferências temporais, etc. A diferença no mundo real e dinâmico é esta: nenhum desses valores ou eventos futuros é conhecido. Tudo precisa ser estimado, adivinhado, pelos capitalistas. Eles precisam adiantar dinheiro presente em uma especulação sobre o futuro desconhecido na expectativa de que o produto futuro será vendido a um preço remunerador. No mundo real, então, a qualidade do julgamento e a precisão das previsões desempenham um papel enorme nas rendas adquiridas pelos capitalistas. Como resultado da arbitragem dos empresários, a tendência é sempre em direção a Euro, em consequência da realidade em constante mudança, mudanças nas escalas de valor e recursos. A Euro nunca chega. O capitalista empresário compra fatores ou serviços de fator no presente. Seu produto precisa ser vendido no futuro. Ele está sempre alerta, então, para discrepâncias, para áreas onde pode ganhar mais do que a taxa de juros vigente. Suponha que a taxa de juros seja de 5%. Jones pode comprar uma certa combinação de fatores por 100 onças. Ele acredita que pode usar essa aglomeração para vender um produto depois de 2 anos por 120 onças. Seu retorno futuro esperado é de 10% ao ano. Se suas expectativas forem atendidas, ele obterá um retorno anual de 10% em vez de 5%. A diferença entre a taxa de juros geral e seu retorno real é seu lucro em dinheiro, a partir de agora denominado simplesmente lucro, a menos que haja uma distinção específica entre lucro em dinheiro e lucro psíquico. Nesse caso, seu lucro em dinheiro é de 10 onças por 2 anos, ou 5% ou mais ao ano. O que deu origem a esse lucro realizado? Esse lucro ex-post atendendo às expectativas ex-ante do produtor. O fato de que os fatores de produção nesse processo estavam subvalorizados e subcapitalizados. Subvalorizados na medida em que seus serviços unitários eram comprados, subcapitalizados na medida em que os fatores eram comprados como um todo. Em ambos os casos, as expectativas gerais do mercado erraram ao subestimar as rendas futuras, PVMs, dos fatores. Esse empresário em particular viu melhor do que seus colegas, no entanto, e agiu de acordo com esse insight. Ele colheu a recompensa de sua visão superior na forma de lucro. Sua ação, seu reconhecimento da subvalorização geral dos fatores produtivos, resulta em eventual eliminação dos lucros, ou melhor, na tendência à sua eliminação. Ao estender a produção nesse processo específico, ele aumenta a demanda por esses fatores e eleva seus preços. Esse resultado será acentuado pela entrada de concorrentes na mesma área, atraídos pela taxa de retorno de 10%. Não só o aumento da demanda aumentará os preços dos fatores, mas o aumento da produção reduzirá o preço do produto. O resultado será uma tendência de queda da taxa de retorno para a taxa de juros pura. Que função o empresário desempenhou? Em sua busca por lucros, ele viu que certos fatores estavam subvalorizados em relação a seus produtos de valor potencial. Ao reconhecer a discrepância e fazer algo a respeito, ele mudou os fatores de produção, obviamente fatores não específicos,
de outros processos produtivos para este. Ele detectou que os preços dos fatores não refletiam adequadamente seus PVMDs potenciais. Ao licitar e contratar esses fatores, ele foi capaz de alocá-los da produção de PVMD inferior à produção de PVMD superior. Ele serviu melhor os consumidores ao antecipar onde os fatores são mais valiosos, pois o maior valor dos fatores se deve unicamente ao fato de serem mais demandados pelos consumidores, ou seja, serem mais capazes de satisfazer os desejos dos consumidores. Esse é o significado de um produto de maior valor marginal descontado. É claro que não faz sentido falar de uma taxa de lucro em funcionamento. Não existe tal taxa além de efêmero e momentâneo, pois qualquer lucro realizado tende a desaparecer por causa das ações empresariais que gera. A taxa básica, então, é a taxa de juros, que não desaparece. Se começarmos com uma economia dinâmica e se postularmos dadas escalas de valor e dados fatores originais e conhecimento técnico, o resultado será uma eliminação dos lucros para chegar a uma IRU com uma taxa de juros pura. Mudanças contínuas em gostos e recursos, no entanto, mudam constantemente a meta de equilíbrio final e estabelecem uma nova meta para a qual a ação empreendedora é direcionada. E novamente a tendência final na IRU será o desaparecimento dos lucros. Pois a IRU significa o desaparecimento da incerteza, e o lucro é a consequência da incerteza. Um grave erro é cometido por uma série de escritores e economistas ao considerar apenas os lucros da economia. Quase não se leva em conta as perdas. A economia não deve ser caracterizada como uma economia de lucro, mas como uma economia de lucros e perdas. Uma perda ocorre quando um empresário faz uma estimativa precária de seus preços de venda e receitas futuras. Ele comprou fatores, digamos, por 1.000 onças, desenvolveu-os em um produto e depois os vendeu por 900 onças. Ele errou ao não perceber que os fatores estavam superfaturados e sobrecapitalizados no mercado em relação aos seus produtos de valor marginal descontados, ou seja, aos preços de sua produção. Todo empresário, portanto, investe em um processo porque espera ter lucro, ou seja, porque acredita que o mercado subvalorizou e subcapitalizou os fatores em relação aos seus aluguéis futuros. Se sua crença for justificada, ele terá lucro. Se sua crença não se justifica, e o mercado, por exemplo, realmente supervalorizou os fatores, ele sofrerá prejuízos. A natureza da perda deve ser cuidadosamente definida. Suponha que um empresário, com a taxa de juros de mercado de 5%, compre fatores por 1.000 e venda seu produto por 1.020 um ano depois. Ele sofreu uma perda ou teve um lucro. À primeira vista, pode parecer que ele não sofreu perdas. Afinal, ele ganhou de volta o principal mais 20 onças extras, para um ganho ou retorno líquido de 2%. No entanto, uma inspeção mais detalhada revela que ele poderia ter obtido um retorno líquido de 5% em qualquer lugar de seu capital, uma vez que este é o retorno de juros vigente. Ele poderia ter conseguido, digamos, investindo em alguma outra empresa ou emprestando dinheiro a consumidores mutuários. Nesse empreendimento, ele nem mesmo ganhou o ganho dos juros. O custo de seu investimento, portanto, não era simplesmente sua despesa com os fatores, 1.000, mas também sua oportunidade renunciada de ganhar juros de 5%, ou seja, um adicional de 50. Ele, portanto, sofreu uma perda de 30 onças. O absurdo do conceito de taxa de lucro fica ainda mais evidente se tentarmos postular uma taxa de perda. Obviamente, nenhum uso significativo pode ser feito de taxa de perda. Os empreendedores serão muito rápidos em deixar o investimento perdedor e levar seu capital para outro lugar. Com os empresários saindo da linha de produção, os preços dos fatores de lá cairão e o preço do produto aumentará, com oferta reduzida, até que o retorno líquido naquele ramo de produção seja igual ao de todos os ramos, e esse retorno será a taxa de juros uniforme da IRU. É claro, portanto, que o processo de equalização da taxa de retorno em toda a economia, que resulte em uma taxa de juros uniforme, é o mesmo processo que acarreta a abolição de lucros e perdas na IRU. Uma economia real, em outras palavras, onde a linha A rende um retorno líquido de 10% para algum empresário, e a linha B rende 2%, enquanto outras linhas rendem 5%. É uma economia em que a taxa de juros é da 5%, A faz um lucro puro de 5% e B sofre uma perda pura de 3%. A estimou corretamente que o mercado havia subestimado seus fatores em relação aos seus verdadeiros PVMDs. B havia estimado incorretamente que o mercado havia subprecificado, ou, pelo menos, corretamente precificado, seus fatores, mas descobriu, para sua tristeza, que eles haviam sido superprecificados em relação aos usos que ele fez dos fatores. Na IRU, onde todos os valores futuros são conhecidos e, portanto,
Não há subprecificação ou superprecificação. Não há lucros ou perdas empresariais. Existe apenas uma taxa de juros pura. No mundo real, lucros e perdas quase sempre estão interligados com retornos de juros. Nossa separação deles é conceitualmente válida e muito importante, mas não pode ser feita de maneira fácil e quantitativa na prática. Vamos resumir a essência de uma economia em rotação uniforme. É o seguinte: todos os fatores de produção são alocados às áreas onde seus produtos de valor marginal descontado são maiores. Esses são determinados pelas tabulações de demanda do consumidor. No mundo moderno de especialização e divisão do trabalho, quase sempre são os consumidores que decidem. Isso em efeito exclui os capitalistas, que raramente consomem mais do que uma quantidade insignificante de seus próprios produtos. São os consumidores, então, dados os fatos naturais dos estoques de recursos, particularmente fatores de trabalho e terra, que tomam as decisões para o sistema econômico. Os consumidores, através da compra e abstenção de comprar, decidem quanto do que será produzido. Ao mesmo tempo determinam os rendimentos de todos os fatores participantes. E todo homem é um consumidor. Uma exceção óbvia a essa regra ocorre quando os capitalistas ou os trabalhadores têm fortes preferências ou aversões por uma linha de produção específica. A taxa de retorno de equilíbrio na euro para uma linha fortemente rejeitada será consideravelmente maior do que a taxa uniforme, e a taxa de retorno de equilíbrio para uma linha fortemente querida será menor. Essas preferências, entretanto, precisam ser fortes o suficiente para afetar o investimento ou as ações produtivas de um número considerável de investidores ou trabalhadores em potencial, a fim de serem registrados como uma mudança na taxa de retorno. Os lucros têm uma função social. Muitos críticos apontam para euro, onde não há lucros, ou perdas, e, em seguida, atacam os empreendedores que obtêm lucros no mundo real como se estivessem fazendo algo malicioso ou, na melhor das hipóteses, desnecessário. Não são os lucros um índice de algo errado, de algum desajustamento na economia? A resposta é, sim, os lucros são um índice de desajustes, mas em um sentido precisamente oposto ao que normalmente significa. Como vimos acima, os lucros são um índice de que os desajustes estão sendo atendidos e combatidos pelos empresários obtentores de lucro. Esses desajustes são os concomitantes inevitáveis do mundo real da mudança. Um homem só ganha lucros se, por previsão e julgamentos superiores, descobriu um desajuste, especificamente uma subavaliação de certos fatores pelo mercado. Ao entrar nesta situação e obter o lucro, ele chama a atenção de todos para esse desajuste e coloca em movimento as forças que acabam por eliminá-lo. Se precisamos condenar alguém, não deve ser o empresário obtentor de lucros, mas aquele que sofreu perdas, pois as perdas são um sinal de que ele contribuiu ainda mais para um desajuste, ao alocar fatores onde foram supervalorizados em comparação com o desejo dos consumidores pelo produto deles. Por outro lado, o obtentor de lucro está alocando fatores onde eles foram subvalorizados em comparação com os desejos dos consumidores. Quanto maior foi o lucro de um homem, mais louvável é o seu papel, pois então maior é o desajustamento que só ele descobriu e está combatendo. Quanto maiores são as perdas de um homem, mais condenável ele é, pois maior foi sua contribuição para o desajustamento. Claro, não devemos ser muito duros com o perdedor trapalhão. Ele recebe sua penalidade na forma de perdas. Essas perdas o afastam de seu mau papel na produção. Se ele for um perdedor consistente onde quer que entre no processo de produção, ele é totalmente afastado do papel empresarial. Ele retorna ao trabalho de assalariado. Na verdade, o mercado tende a recompensar seus empreendedores eficientes e penalizar proporcionalmente os ineficientes. Dessa forma, empreendedores consistentemente prudentes veem seu capital e recursos crescendo, enquanto os consistentemente imprudentes veem seus recursos diminuindo. Os primeiros desempenham um papel cada vez mais amplo no processo de produção. Os últimos são forçados a abandonar totalmente o empreendedorismo. No entanto, não há tendência inevitavelmente autoreforçadora nesse processo. Se um ex-bom empresário de repente cometer um erro grave, ele sofrerá perdas proporcionalmente. Se um ex-empresário ruim fizer uma boa previsão, terá ganhos proporcionais. O mercado não respeita os louros do passado, por maiores que sejam. Além disso,
O tamanho do investimento de um homem não é garantia de um grande lucro ou contra perdas graves. O capital não gera lucro. Somente decisões empresariais hábeis fazem isso. Um homem que investe em um empreendimento doente pode perder 10.000 onças de ouro com a mesma certeza que um homem envolvido em um empreendimento sólido pode lucrar com um investimento de 50 onças. Além do processo de penalização do mercado, não podemos condenar o infeliz capitalista que sofre perdas. Ele foi um homem que assumiu voluntariamente os riscos do empreendedorismo e sofreu com seu mau julgamento ao incorrer em perdas proporcionais ao seu erro. Os críticos externos não têm o direito de condená-lo ainda mais. Como diz Mises, ninguém tem o direito de se ofender com os erros cometidos pelos empresários na condução dos negócios e de enfatizar que as pessoas estariam mais bem abastecidas se os empresários fossem mais hábeis e prescientes. Se o resmungão sabia melhor, porque ele mesmo não preencheu a lacuna e agarrou a oportunidade de obter lucros. Na verdade, é fácil mostrar a previsão após o evento. 2. O efeito do investimento líquido. Tendo considerado a ERO e sua relação com lucros e perdas empresariais específicos, voltemos agora ao problema: quando haverá lucros ou perdas agregadas na economia? Isso está relacionado com a pergunta: qual é o efeito de uma mudança no nível de poupança ou investimento agregado na economia? Comecemos com uma economia em equilíbrio descrita nos capítulos 5 e 6. A produção ocorre em processos de até 6 anos de duração total. O rendimento bruto total é de 418 onças de ouro. A poupança e investimento bruto é de 318 onças. O consumo total é de 100 onças. A poupança e investimento líquida é zero. Das 100 onças de renda, 83 onças de renda líquida são obtidas pelos proprietários de terra e trabalho, e 17 onças pelos proprietários do capital. A estrutura de produção permanece constante porque as taxas de juros naturais coincidem e os preços de preços resultantes se conformam ao agregado das tabulações de preferência temporal individuais na economia. Como a ECA afirma, se a estrutura de produção permanece a mesma, depende inteiramente dos empresários acharem lucrativo reinvestir a proporção usual do retorno da venda do produto na produção de bens intermediários do mesmo tipo. Se isso é lucrativo, mais uma vez, depende dos preços obtidos para o produto deste estágio específico de produção, por um lado, e dos preços pagos pelos meios de produção originais e pelos produtos intermediários retirados do estágio anterior de produção por outro. A continuidade do grau de organização capitalista existente depende, portanto, dos preços pagos e obtidos pelo produto de cada etapa da produção, e esses preços são, portanto, um fator muito real e importante na determinação da direção da produção. Se a estrutura de produção permanece a mesma, depende inteiramente dos empresários acharem lucrativo reinvestir a proporção usual do retorno da venda do produto na produção de bens intermediários do mesmo tipo. Se isso é lucrativo, mais uma vez, depende dos preços obtidos para o produto deste estágio específico de produção, por um lado, e dos preços pagos pelos meios de produção originais e pelos produtos intermediários retirados do estágio anterior de produção por outro. A continuidade do grau de organização capitalista existente depende, portanto, dos preços pagos e obtidos pelo produto de cada etapa da produção, e esses preços são, portanto, um fator muito real e importante na determinação da direção da produção. O que acontece se, em um determinado período, houver uma economia líquida como resultado de uma redução das tabulações de preferência temporal? Suponha, por exemplo, que o consumo diminua de 100 para 80 e que as 20 onças economizadas entrem no mercado do tempo. A economia bruta aumentou em 20 onças. Durante o período de transição, a economia líquida mudou de 0 para 20, após o novo nível de poupança ter sido alcançado. Entretanto, haverá um novo equilíbrio com a poupança bruta igualando 338 e a poupança líquida igual a zero. Para o superficial, pode parecer que tudo está perdido. O consumo não diminuiu de 100 para 80 onças. O que, então, acontecerá com todo o complexo de atividades produtivas que se apoiam nas vendas ao consumo final? Isso não levará a uma depressão desastrosa para todas as empresas. E como é zero das 100 onças de renda, 83 onças de renda líquida são obtidas pelos proprietários de terra e trabalho, e 17 onças pelos proprietários do capital. A estrutura de produção permanece constante porque as taxas de juros naturais coincidem e os preços de preços resultantes se conformam ao agregado das tabulações de preferência temporal individuais na economia. Como a ECA afirma, o que acontece se, em um determinado período, houver uma economia líquida como resultado de uma redução das tabulações de preferência temporal? Suponha, por exemplo,
que o consumo diminua de 100 para 80 e que as 20 onças economizadas entrem no mercado do tempo. A economia bruta aumentou em 20 onças. Durante o período de transição, a economia líquida mudou de 0 para 20, após o novo nível de poupança ter sido alcançado. Entretanto, haverá um novo equilíbrio com a poupança bruta igualando 338 e a poupança líquida igual a 0. Para o superficial, pode parecer que tudo está perdido. O consumo não diminuiu de 100 para 80 onças. O que, então, acontecerá com todo o complexo de atividades produtivas que se apoiam nas vendas ao consumo final? Isso não levará a uma depressão desastrosa para todas as empresas. E como um consumo reduzido pode sustentar de forma lucrativa um volume maior de despesas com bens de produção. Este último foi apropriadamente denominado por Hayek o paradoxo da poupança, ou seja, que a poupança é a condição necessária e suficiente para o aumento da produção e, ainda assim, esse investimento parece conter-se as sementes do desastre financeiro para os investidores. Se observarmos o diagrama da figura 40 acima, fica claro que o volume de rendas em dinheiro para os capitalistas será drasticamente reduzido. Os capitalistas receberão um total de 80 em vez de 100 onças. A quantia que eles têm de distribuir aos fatores originais e os capitalistas portanto, também consideravelmente diminuída. Assim, do lado dos gastos dos consumidores finais, um ímpeto em direção ao declínio das receitas monetárias e dos preços é enviado ao longo da estrutura de produção. Nesse ínterim, entretanto, outra força entrou simultaneamente em ação. As 20 onças não foram perdidas para o sistema. Eles estão em processo de investimento na economia, e seus proprietários estão por toda a economia procurando o máximo retorno de juros sobre o seu investimento. As novas poupanças mudaram a proporção do investimento bruto para o consumo de 318,100 para 338,80. Uma base de consumo mais estreita precisa suportar uma quantidade maior de gastos dos produtores. Como isso pode acontecer? Especialmente porque os capitalistas de escalão inferior também devem receber uma renda agregada mais baixa. A resposta é, de apenas uma maneira: transferindo o investimento ainda mais na escada para os estágios de produção de ordem superior. Uma investigação simples revelará que a única maneira de tanto investimento poder ser deslocado dos estágios inferiores para os superiores, preservando diferenciais, spreads de preços cumulativos, de juros uniformes reduzidos, em cada estágio, é aumentar o número de estágios produtivos na economia, ou seja, para alongar e estreitar a estrutura de produção. O impacto da poupança líquida na economia, ou seja, do aumento da poupança total, é alongar e estreitar a estrutura de produção, e esse procedimento é viável e autossustentável, pois preserva as spreads de preços essenciais de estágio a estágio. O diagrama da figura 60 ilustra o impacto da poupança líquida. Nesse diagrama, vemos o estreitamento e o alongamento da estrutura de produção. A linha pesada delineia a estrutura original. O retângulo inferior, consumo, é estreitado com a adição de novas poupanças. À medida que subimos de forma gradativa, os passos desses diagramas representando os spreads de juros, a nova estrutura de produção a área sombreada, torna-se relativamente menos e menos estreita em comparação com a estrutura original, até que se torna mais larga nos registros superiores, e, finalmente, adiciona estágios novos e superiores. O leitor irá notar que os passos, diferenciais entre estágios, na nova estrutura de produção são consideravelmente mais estreitos do que os em A. Isso não é um acidente. Se os passos em fossem da mesma largura como em A, não haveria prolongamento da estrutura, e o investimento total iria diminuir em vez de aumentar. Mas qual é a significância dos passos de estreitamento na estrutura? Nas suposições sobre as quais desenhamos o diagrama, é equivalente a uma redução dos spreads de juros, e uma redução da taxa de juros natural. Mas vimos acima que a consequência de taxas de preferência temporal mais baixas na sociedade é precisamente a redução da taxa de juros. Assim, preferências temporais reduzidas significam uma aumentada proporção de poupança e investimento em relação ao consumo e levam a menores spreads de preços e uma equivalente redução das taxas de juros. A redução dos spreads de juros pode ser retratada por outro diagrama, como na figura 61. Neste diagrama, os preços cumulativos são plotados em relação aos estágios de produção e, quanto mais à direita vamos, mais baixo é o estágio de produção, até que o consumo seja alcançado. A é a curva original com o ponto mais alto representando o preço cumulativo mais alto, aquele para o produto final consumido. Os pontos próximos à esquerda são os preços cumulativos mais baixos dos estágios superiores e as diferenças entre os pontos representam o spread de juros e, portanto,
A taxa de retorno de juros de estágio para estágio. BB é a curva aplicável à nova situação. Após o aumento da poupança, o consumo diminuiu. Portanto, o ponto mais à direita em B é inferior ao de A e a seta representa a mudança. O ponto próximo à esquerda na curva BB é, obviamente, menor do que o ponto mais à direita, mas menor em um valor menor do que o ponto correspondente em A, porque a taxa de juros mais baixa significa um spread menor entre os preços cumulativos dos dois estágios. O próximo ponto à esquerda, tendo a mesma taxa de retorno de juros, estará aproximadamente na mesma inclinação. Portanto, uma vez que a curva BB é mais plana do que a curva A, por causa do spread de juros mais baixos, ela cruza a curva A e desce ponto para a esquerda, ou seja, nos estágios produtivos mais elevados, seus preços são superiores às. As setas também mostram essa mudança. Figura 61, diminuição dos spreads de juros. Na figura 60, vimos o efeito da poupança adicional, ou seja, poupança líquida positiva, sobre a estrutura da produção e sobre a taxa de juros. Aqui vemos que a mudança na taxa de juros diminui os spreads de preços cumulativos, de modo que o consumo agregado é menor. Os próximos estágios superiores imediatos são cada vez menos inferiores, até que as linhas se cruzem e os preços nos estágios superiores sejam mais elevados do que antes. Consideremos as variações de preços nas várias etapas e os processos pelos quais ocorrem. Nos estágios inferiores, os preços caem devido à menor demanda do consumidor e ao deslocamento resultante do capital de investimento dos estágios mais próximos do consumo. Nos estágios superiores, por outro lado, a demanda por fatores aumenta sob o impacto das novas poupanças e da mudança no investimento dos níveis inferiores. O aumento das despesas de investimento nos níveis mais elevados eleva os preços dos fatores nessas etapas. É como se o impacto da redução da demanda do consumidor tendesse a morrer nos estágios superiores e seja cada vez mais neutralizado pelo aumento e pela mudança nos fundos de investimento. O processo de reajuste para reduzir os spreads de preços causado pelo aumento da poupança bruta foi descrito com lucidez por Hayek. Como ele afirma, as mudanças nos preços cumulativos nos vários setores levarão a mudanças nos preços dos bens específicos que entram na acumulação de fatores. Esses fatores são, naturalmente, os bens de capital, a terra e os fatores de trabalho, e são, em última instância, redutíveis aos dois últimos, uma vez que os bens de capital são fatores produzidos e reproduzidos. É claro que demanda agregada mais baixa nos estágios inferiores fará com que os preços dos vários fatores ali diminuam. Os fatores específicos terão de suportar o impacto do declínio, uma vez que não tem para onde ir. Os fatores inespecíficos, por outro lado, podem ir e vão para outro lugar, para os estágios iniciais, onde a demanda monetária por fatores aumentou. A precificação dos bens de capital é, em última análise, sem importância neste contexto, porque é redutível aos preços da terra, do trabalho e do tempo, e porque as inclinações das curvas, o spread de juros, indicam o modo de precificação dos bens de capital. Os fatores mais importantes, então, são terra, trabalho e tempo. O elemento tempo tem sido extensivamente considerado e representa o spread de juros. São os elementos da terra e do trabalho que constituem os recursos fundamentais sendo transferidos ou remanescentes na produção. Algumas terras são específicas e outras não específicas. Alguns podem ser usados em vários tipos alternativos de processos produtivos. Alguns podem ser usados em apenas um tipo. O trabalho, por outro lado, quase sempre é inespecífico. Na verdade, muito raro é a pessoa que poderia realizar concebivelmente apenas um tipo de tarefa. Claro, existem diferentes graus de inespecificidade para qualquer fator, e os menos específicos serão mais facilmente transferidos de um estágio ou produto para outro. Os fatores que são específicos a apenas uma etapa e processos específicos, portanto, cairão de preço nas etapas posteriores e aumentarão nas etapas primeiras. E quanto aos fatores inespecíficos, que incluem todos os fatores de trabalho, isso tenderá a mudar dos estágios posteriores para os primeiros. A princípio, haverá uma diferença no preço de cada fator inespecífico, será inferior nos estágios inferiores e superior nos estágios superiores. No equilíbrio, entretanto, como vimos várias vezes, deve haver um efeito final. Será que, por meio da queda dos preços nos estágios posteriores da produção e do aumento dos preços nos estágios iniciais da produção, as margens de preço entre os diferentes estágios da produção terão diminuído globalmente. Preço uniforme para qualquer fator em toda a economia. A menor demanda é nos estágios inferiores e o consequente preço mais baixo, juntamente com a demanda mais alta e o preço mais alto nos estágios superiores,
causam a mudança do fator dos estágios posteriores para os primeiros. A mudança cessa quando o preço do fator é novamente uniforme. Vimos o impacto de novas poupanças, ou seja, uma mudança do consumo para o investimento, sobre os preços dos bens em vários níveis. Qual é, entretanto, o impacto agregado de uma mudança para um nível mais alto de poupança bruta sobre os preços dos fatores? Aqui chegamos a uma situação paradoxal. A receita líquida é a quantia total de dinheiro que vai para fatores, terra, trabalho e tempo. Em qualquer situação de equilíbrio, a poupança líquida é zero por definição, uma vez que a poupança líquida significa uma mudança no nível de poupança bruta em relação ao período anterior, e a renda líquida é igual ao consumo e apenas ao consumo. Se olharmos novamente para a figura 41 acima, vemos que a receita total para os fatores originais e os juros pode vir apenas da receita líquida, e não bruta. Vamos considerar a nova IRU após a mudança ter ocorrido para um nível mais alto de poupança, ignorando por um momento as condições relevantes durante o período de mudança. Poupança bruta igual investimento bruto aumentou de 318 para 338. Mas o consumo caiu de 100 para 80, e é o consumo que fornece a renda líquida na situação de equilíbrio. A receita líquida é, por assim dizer, o fundo com o qual os preços e as receitas monetárias são pagos aos fatores originais. E este fundo declinou. Os destinatários do fundo de renda líquida são os fatores originais trabalho e terra, e os juros sobre o tempo. Sabemos que a taxa de juros diminui. Este é um corolário do aumento da poupança e do investimento no sistema produtivo, causado pela menor preferência temporal. No entanto, o valor absoluto da receita de juros é o investimento bruto multiplicado pela taxa de juros. O investimento bruto aumentou, de modo que é impossível para a análise econômica determinar se a receita de juros caiu, aumentou ou permaneceu a mesma. Qualquer uma dessas alternativas é uma possibilidade. O que acontece com a renda total dos fatores originais também é indeterminado. Duas forças estão puxando caminhos diferentes em uma economia em progresso. Uma economia com investimento bruto crescente. Por um lado, o fundo de dinheiro de receita líquida total está caindo. Por outro lado, se a queda dos juros for grande o suficiente, é possível que a queda na receita de juros supere a queda na receita líquida total, de modo que a receita total dos fatores realmente aumente. É possível que isso ocorra, mas é altamente empiricamente improvável. A única perspectiva certa é que a receita líquida total de fatores e os juros cairão. Se a renda total dos fatores originais cair, então, uma vez que supomos implicitamente uma dada oferta de fatores originais, os preços desses fatores, assim como a taxa de juros, também irão em geral decrescer. É uma conclusão surpreendente que a tendência geral das rendas e preços dos fatores originais possa ser decrescente, pois é difícil conceber uma economia em progresso como uma em que os preços dos fatores, como os salários e os aluguéis do solo, diminuem continuamente. O que nos interessa, entretanto, não é o curso das rendas monetárias e dos preços dos fatores, mas das rendas e preços reais, e as rendas dos bens que acumula para os fatores. Se as taxas de salários monetários ou as rendas salariais caem e a oferta de bens de consumo aumenta de tal forma que os preços desses bens caem ainda mais, o resultado é um aumento nas taxas salariais reais e rendas reais para os fatores. Que isso é precisamente o que acontece e resolve o paradoxo que uma economia em progresso experimenta salários e aluguéis em queda. Pode haver uma queda em termos de dinheiro, embora não em todos os casos concebíveis, mas sempre haverá um aumento em termos reais. O aumento das taxas reais e das rendas deve-se ao aumento da produtividade física marginal de fatores que sempre resulta de um aumento da poupança e do investimento. O aumento da produtividade dos processos de produção mais longos leva a uma maior oferta física de bens de capital e, mais importante, dos bens de consumo, com a consequente queda nos preços dos bens de consumo. Como resultado, mesmo que os preços monetários do trabalho e da terra caiam, os dos bens de consumo sempre cairão ainda mais, de modo que a renda real dos fatores aumentará. Que isso sempre é verdade em uma economia em progresso pode ser visto a partir das seguintes considerações. A qualquer momento, o salário ou aluguel do serviço de um fator de produção original será igual ao seu PVMD, o produto de valor marginal descontado. Este PVMD é igual ao PVM, produto de valor marginal, dividido por um fator de desconto, digamos D, que depende diretamente da taxa de juros. O PVM, por sua vez, é aproximadamente igual ao PFM, produto físico marginal, do fator vezes o preço de venda, ou seja, o preço final do produto do bem de consumo. Consequentemente, preço do serviço de fator igual a MPP vezes P sobre D. Nesta discussão,
Estamos considerando os preços dos bens de consumo em geral ou no agregado. Os preços reais dos fatores originais são iguais aos preços em dinheiro divididos pelos preços dos bens de consumo. A rigor, não existe uma forma praxeológica precisa de medir esses agregados, ou renda real, com base nas mudanças no poder de compra do dinheiro, mas podemos fazer afirmações qualitativas sobre esses elementos, embora não possamos fazer medições quantitativas precisas. O preço real do serviço de fator, então, igual a MPP vezes P sobre D vezes P. Os P se cancelam, e o resultado é, preço real do serviço de fator, igual a MPP sobre D. Grosseiramente, agora, a economia em progresso consiste em duas características principais: um aumento no PFM dos fatores originais resultantes de processos de produção mais produtivos e mais longos, e uma queda no desconto ou taxa de juros concomitante com a queda da preferência temporal e aumento do investimento bruto. Ambos os elementos, o aumento no PFM e a queda em D, impelem um aumento nos preços reais dos serviços de fatores em uma economia em progresso. A conclusão é que em uma economia em progresso, ou seja, em uma economia com aumentos na poupança bruta e no investimento, os salários em dinheiro e os aluguéis do solo podem muito bem cair, mas os salários e rendas reais vão subir. Uma questão que se apresenta imediatamente é: como podem os preços dos fatores cair enquanto a renda bruta permanece a mesma e o investimento bruto aumenta? A resposta é que o aumento do investimento passa pelo aumento do número de etapas, atrasando as etapas de produção e empregando processos de produção mais longos. É essa produção indireta crescente que faz com que todo aumento de capital, mesmo que não acompanhado de um avanço no conhecimento tecnológico, leve a uma produtividade física mais alta por fator original. O aumento do investimento bruto, em particular, eleva os preços dos bens de capital nos estágios mais elevados, incentivando novos estágios e induzindo os empresários a deslocarem fatores para este novo e florescente campo. O maior fundo de investimento bruto é absorvido, por assim dizer, pelos preços mais elevados dos bens de capital de alta ordem e pelas consequentes novas fases de rotação desses bens. 3. Valores de capital e lucros agregados em uma economia em mudança. A poupança líquida, como vimos, aumenta o investimento bruto na economia. Esse aumento no investimento bruto, a princípio, acumula lucros para as empresas que fazem o aumento dos negócios. Esses lucros serão acumulados principalmente nos estágios mais elevados, em direção aos quais o antigo capital está se deslocando e nos quais o novo capital é investido. Uma acumulação de lucros para uma empresa aumenta, por esse montante, o valor do capital de seus ativos, da mesma forma que as perdas diminuem o valor do capital. O primeiro impacto do novo investimento, então, é fazer com que surjam lucros agregados na economia, concentrados nos novos processos produtivos nas fases superiores. À medida que a transição para a nova era começa a ocorrer, no entanto, esses lucros passam a ser cada vez mais imputados aos fatores pelos quais esses empresários precisam pagar na produção. Eventualmente, se nenhuma outra mudança interferente ocorrer, o resultado será o desaparecimento dos lucros na economia, uma acomodação na nova era, um aumento nos salários reais e outras rendas reais, e um aumento no valor real do capital do solo de terra. Esse último resultado, é claro, está em perfeita conformidade com a conclusão anterior de que uma economia em progresso levará a um aumento nos aluguéis reais dos solos de terras e uma queda na taxa de juros. Esses dois fatores, em conjunto, impulsionam um aumento no valor real do capital do solo de terra. Os aumentos futuros dos valores reais das rendas podem ser antecipados ou não. Na medida em que são antecipados, o aumento das rendas futuras já é contabilizado e descontado no valor de capital de toda a terra. Um aumento no futuro distante pode ser antecipado, mas não terá efeito apreciável no preço presente da terra, simplesmente porque a preferência temporal coloca uma data muito distante além do horizonte de tempo efetivo do presente. Na medida em que aumentos na taxa real não são previstos, então, é claro, erros empresariais foram cometidos, e o mercado subcapitalizou no preço atual. Ao longo de toda a história da posse de terra, portanto, a renda da terra básica pode ser ganha apenas de três maneiras. Estamos omitindo o melhoramento da terra. 1. Por meio do lucro empresarial na correção dos erros de previsão de terceiros. 2. Como retorno de juros. Ou 3. Por um aumento no valor do capital para o primeiro descobridor e usuário da terra. O primeiro tipo de renda é óbvio e não único. É difundido em qualquer área empresarial. O segundo tipo de renda é a renda geral oferida pelo solo de terra. Por causa do fenômeno de capitalização do mercado,
A receita proveniente do solo de terra é em grande parte retorno de juros sobre o investimento, assim como em qualquer outro negócio. O único componente de renda que o solo de terra confere, portanto, é 3. Acumular ao primeiro usuário, cujo valor da terra começou em zero e passou a ser positivo. Depois disso, o comprador da terra deve pagar seu valor capitalizado. Em outras palavras, para ganhar o aluguel do solo de terra, o homem deve comprá-lo ou encontrá-lo e, no primeiro caso, ganha apenas juros, e não o aluguel puro. O valor capitalizado pode aumentar de tempos em tempos e não ser descontado antecipadamente se ocorrer algum desenvolvimento novo e inesperado, ou se o melhor conhecimento do futuro vier à tona, caso em que o proprietário anterior sofreu uma perda empresarial no lucro renunciado por não ter previsto a nova situação, e o atual proprietário ganha um lucro empresarial. O único aspecto do solo de terra, então, é que ele é encontrado e colocado no mercado pela primeira vez em um determinado momento, de modo que o primeiro usuário ganha o aluguel puro como resultado de sua descoberta e uso inicial da terra. Todos os aumentos posteriores no valor do capital da terra são contabilizados no valor, seja como lucros empresariais resultantes de melhores previsões ou como retorno de juros. O primeiro usuário recebe seu ganho apenas no início e não em qualquer data posterior em que ele atualmente vende a terra. Depois que o valor do capital aumentou, sua recusa em vender a terra envolve uma oportunidade de custo, a utilidade renunciada de vender a terra por seu valor de capital. Portanto, seu verdadeiro ganho foi obtido mais cedo, quando o valor do capital de sua terra aumentou, e não na data posterior, quando ele obteve seu ganho na forma de dinheiro. Se deixarmos de lado a incerteza e os lucros empresariais por um momento, e assumirmos a condição altamente improvável de que todas as mudanças futuras possam ser antecipadas corretamente pelo mercado, então todos os aumentos futuros no valor dos aluguéis do solo serão capitalizados de volta na terra quando é primeiro encontrado e colocado em uso. O primeiro que encontrar obterá o ganho líquido imediatamente e, a partir de então, tudo que será ganho por ele e por sucessivos herdeiros ou compradores é o retorno de juros usual. Quando aumentos futuros são muito remotos para entrar no preço capitalizado, isso é simplesmente um fenômeno de preferência temporal, não um sinal de algum colapso misterioso no processo de ajuste do mercado. O fato de que o desconto completo nunca ocorre é devido à presença de incerteza, e o resultado é uma acumulação contínua de ganhos empresariais por meio do aumento do valor do capital da terra. Assim, vemos, desta vez do ponto de vista do proprietário, que os ganhos agregados no valor do capital são sinônimos de lucros agregados. Os lucros agregados começam com as empresas de ordem superior e, em seguida, são filtrados até que aumentem os salários reais e os lucros agregados dos proprietários de terras, particularmente os proprietários de terras específicas para os estágios de produção de ordem superior. As terras específicas para os estágios inferiores irão, é claro, suportar o impacto das diminuições no valor do capital, perdas, na economia em progresso, como a única renda para o solo de terra que não é lucro ou juros. Ficamos com os ganhos originais para o primeiro descobridor da terra. Mas, aqui novamente, a capitalização e não um ganho puro. Pioneirismo, encontrar novas terras, novos recursos naturais, é um negócio como qualquer outro. Investir nele exige capital, trabalho e capacidade empresarial. Os aluguéis esperados da descoberta e uso são levados em consideração quando os investimentos e despesas de exploração e modelagem para uso são feitos. Portanto, esses ganhos também são capitalizados para trás no investimento original, e a tendência será que eles também sejam o retorno de juros usual sobre o investimento. As divergências desse retorno constituirão lucros e perdas empresariais. Portanto, concluímos que não há praticamente nada de único sobre as rendas do solo de terra e que toda a renda líquida do sistema produtivo vai para salários, juros e lucro. Uma economia progressiva é marcada por lucros líquidos agregados. Quando há uma mudança de um nível de poupança e investimento para outro mais alto, portanto, uma economia em progresso, os lucros agregados são obtidos na economia, particularmente nos estágios superiores de produção. O aumento do investimento bruto primeiro aumenta o valor agregado do capital das empresas que obtêm lucros líquidos. À medida que a produção e o investimento aumentam nos estágios superiores, e os efeitos da nova poupança continuam, os lucros desaparecem e passam a ser imputados a aumentos nos salários reais e nos reais aluguéis do solo. Este último efeito, adicionado à queda na taxa de juros, leva a um aumento nos valores reais do capital do solo de terra. O que acontece quando há uma mudança na direção reversa? Uma proporção alterada de modo que a poupança bruta e o investimento diminuem e o consumo aumenta. Para a maior parte,
Podemos simplesmente rastrear a análise acima ao contrário, ou seja, considerar a mudança de uma situação 338,80 para uma situação 318,100. Durante a transição para um novo equilíbrio, haveria uma redução líquida da poupança de 20 onças, uma vez que a economia bruta diminui de 338 para 318. Haveria também um desinvestimento líquido do mesmo montante. A causa de tal mudança seria um aumento nas tabulações de preferência temporal dos indivíduos no mercado. Isso aumentaria a taxa de juros e ampliaria o spread de juros entre os preços cumulativos nas etapas de produção. Isso ampliaria a base de consumo, mas deixaria menos dinheiro disponível para poupança e investimento. Podemos simplesmente inverter os diagramas acima e considerar a mudança reversa. Por exemplo, para uma estrutura de produção mais curta e ampla, para uma curva de preço mais íngreme com um número menor de estágios produtivos. O spread dos juros sobe, mas a base de investimento diminui. Haveria preços mais altos para bens de consumo e, portanto, uma maior demanda por fatores neste e em outros estágios inferiores. Por outro lado, haveria o abandono geral dos estágios superiores em face das atrações monetárias dos estágios posteriores, o declínio dos fundos de investimento e a transferência desses fundos dos estágios superiores para os inferiores. Fatores específicos sofrerão o impacto da redução da renda e do abandono absoluto nos estágios superiores, e ganharão nos estágios inferiores. Haverá aumento da renda líquida e do consumo, em termos monetários, e, portanto, uma elevação da renda agregada dos fatores. A taxa de juros aumenta, enquanto a base de investimento bruto diminui. Em termos reais, o resultado importante é uma redução na produtividade física do trabalho e da terra, devido ao abandono dos processos de produção mais produtivos, os mais longos, a produção mais baixa em cada estágio, a oferta mais baixa de bens de capital e a consequente produção mais baixa de bens de consumo levam a uma redução no padrão de vida. As taxas de salários monetários e os aluguéis monetários podem aumentar, embora isso possivelmente não ocorra por causa da taxa de juros mais alta. Mas os preços dos bens de consumo aumentarão ainda mais devido à oferta física reduzida de bens. O caso de diminuição do investimento bruto de capital é definido como uma economia em retrocesso. A diminuição do investimento é inicialmente revelada como perdas agregadas na economia, particularmente perdas para empresas nos estágios mais elevados de produção, empresas que agora estão perdendo clientes. Com o passar do tempo, essas perdas tendem a desaparecer, à medida que as empresas deixam a indústria e abandonam os processos de produção agora não lucrativos. As perdas serão, assim, imputadas a fatores na forma de menores taxas de salários reais e menores aluguéis reais, que, combinados com uma taxa de juros mais alta, causam menores valores reais de capital dos solos de terra. Particularmente pesadamente afetados serão os fatores específicos dessas linhas de produção. A razão pela qual existem lucros agregados na economia em progresso e perdas agregadas na economia em retrocesso pode ser demonstrada da seguinte maneira. Para que os lucros apareçam, precisa haver subcapitalização, ou superdesconto, dos fatores produtivos no mercado. Para que os prejuízos apareçam, precisa haver supercapitalização ou subdesconto de fatores do mercado. Mas se a economia está estacionária, se de um período para outro o investimento bruto total permanece constante, o valor total do capital permanece constante. Pode haver um aumento do investimento em uma linha de produção, mas isso só é possível por uma diminuição em outro lugar. Os valores agregados do capital permanecem constantes e, portanto, quaisquer lucros, o resultado de uma subcapitalização equivocada, precisam ser compensados por perdas iguais, o resultado de uma sobrecapitalização equivocada. Na economia em progresso, por outro lado, existem fundos de investimento adicionais disponibilizados por meio de novas poupanças, e isso fornece uma fonte para novas receitas ainda não capitalizadas em qualquer parte do sistema. Estes constituem o lucro líquido agregado durante este período de mudança. Na economia em retrocesso, os fundos de investimento são reduzidos, e isso deixa áreas líquidas de supercapitalização de fatores na economia. Seus proprietários sofrem perdas líquidas agregadas durante este período de mudança. Assim, outra conclusão de nossa análise é que os lucros agregados serão iguais às perdas agregadas em uma economia estacionária, ou seja, os lucros e as perdas serão iguais a zero. Essa economia estacionária não é a mesma construção da economia em rotação uniforme que desempenhou um papel tão importante em nossa análise. Na economia estacionária, a incerteza não desaparece e nenhuma rodada constante interminável permeia todos os elementos do sistema. Na verdade, há apenas uma constância: o capital total investido. Claramente,
A economia estacionária, como todas as outras economias, tende a evoluir para ERU, considerando dados constantes. Depois de algum tempo, as forças do mercado tenderão a eliminar todos os lucros e perdas individuais, bem como os lucros e perdas agregados. Podemos fazer uma pausa aqui para considerar brevemente o velho problema. Os ganhos de capital, aumentos no valor do capital, são receitas. Se percebermos plenamente que os lucros e ganhos de capital, e perdas de capital são idênticos, a solução torna-se clara. Ninguém excluiria os lucros comerciais da receita monetária. O mesmo deve ser verdadeiro para ganhos de capital. Na ERU, é claro, não há ganhos de capital nem perdas de capital. Voltemos agora ao caso da economia de retrocesso e da diminuição do investimento de capital. Quanto maior a mudança da poupança para o consumo, mais drásticos tendem a ser os efeitos e maior a redução da produtividade dos padrões de vida. O fato de que tais mudanças podem acontecer e acontecem serve para refutar facilmente a suposição da moda de que nossa estrutura de capital é, por alguma provisão mágica ou mão oculta, permanente e eternamente autorreproduzida uma vez construída. Nenhum ato positivo de poupança pelos capitalistas é considerado necessário para mantê-la. As ruínas de Roma são ilustrações mudas do erro dessa suposição. A recusa em manter o valor do capital, o processo de redução líquida de poupança, é conhecido como consumir capital. Admitindo a impossibilidade de medir o valor do capital na sociedade com alguma precisão, esse ainda é um conceito muito importante. Consumir capital significa, é claro, não máquinas de comer, como alguns críticos se referiram a isso com escárnio, mas falhar em manter o investimento bruto existente e a estrutura de bens de capital existente, usando alguns desses fundos em vez de despesas de consumo. O professor Frank H. Knight foi o líder da escola de pensamento que assume que o capital é automaticamente permanente. Knight contribuiu muito para a economia em sua análise da teoria do lucro e do empreendedorismo, mas suas teorias do capital e dos juros enganaram uma geração de economistas americanos. Knight resumiu sucintamente sua doutrina em um ataque à teoria de investimento austríaca de Baumeister e Hayek. Knight disse que o último envolvia duas falácias. Uma é que Baumeister que via a produção como a produção de bens concretos, enquanto, na realidade, o que é produzido e consumido são serviços. Não há nenhum problema real aqui, no entanto. Não se deve negar, na verdade, foi enfatizado aqui, que os bens são avaliados por seus serviços. No entanto, também é inegável que a estrutura concreta de bens de capital precisa ser produzida antes que seus serviços possam ser obtidos. A segunda suposta correção, e aqui chegamos diretamente ao problema do consumo de capital, é que a produção de qualquer serviço inclui a manutenção das coisas usadas no processo, e isso inclui a reprodução de tudo o que se acabou. Realmente um detalhe de manutenção. Isso está obviamente incorreto. Serviços são produzidos por coisas, pelo menos nos casos relevantes para a nossa discussão, e são produzidos por meio do uso de coisas, de bens de capital. E essa produção não necessariamente inclui manutenção e reprodução. Este alegado detalhe é uma área de escolha completamente separada e envolve a construção de mais capital em uma data posterior para substituir o capital usado. O caso da economia em retrocesso é nosso primeiro exemplo do que podemos chamar de situação de crise. Uma situação de crise é aquela em que as empresas, em geral, estão sofrendo perdas. O aspecto de crise do caso é agravado por um declínio na produção por meio do abandono dos estágios mais elevados de produção. Os problemas surgiram da subpoupança e do subinvestimento, ou seja, uma mudança nos valores das pessoas para que agora não escolham economizar e investir o suficiente para permitir a continuação dos processos de produção iniciados no passado. Não podemos simplesmente ser críticos dessa mudança. No entanto, uma vez que as pessoas, dadas as condições existentes, decidiram voluntariamente que suas preferências temporais são mais altas e que desejam consumir mais proporcionalmente no presente, mesmo ao custo de diminuir a produtividade futura. Uma vez que ocorre um aumento para um nível maior de investimento bruto, portanto, ele não é mantido automaticamente. Os produtores precisam manter o investimento bruto, e isso só será feito se suas preferências temporais permanecerem com taxas mais baixas e eles continuarem dispostos a economizar uma proporção maior da receita monetária bruta. Demonstramos, além disso, que essa manutenção e progresso posterior podem ocorrer sem qualquer aumento na oferta de moeda ou outra mudança na relação monetária. O progresso pode ocorrer, de fato, com a queda dos preços de todos os produtos e fatores. 4. Acumulação de capital e a duração da estrutura de produção.
temos demonstrado que o investimento alonga a estrutura produtiva. Agora podemos considerar algumas críticas a essa abordagem. Baumeister, que é o grande fundador da análise da estrutura de produção, mas infelizmente ele deixou espaço para interpretações errôneas ao identificar a acumulação de capital com a adoção de métodos de produção mais indiretos. Portanto, considere seu famoso exemplo do Crusoe, que precisa primeiro construir, e então manter, uma rede se deseja pescar mais do que o número de peixes que pode pescar sem nenhum capital. Baumeister afirmou: os caminhos indiretos do capital são frutíferos, mas longos, eles nos produzem mais ou melhores bens de consumo, mas apenas em um período posterior de tempo. Chamar esses métodos de indiretos é definitivamente paradoxal, pois, não sabemos que os homens sempre se esforçam para atingir seus fins da maneira mais direta e mais curta possível. Como Mises demonstra, em vez de falar da produtividade mais alta dos métodos indiretos de produção, é mais apropriado falar da produtividade física mais alta dos processos de produção que exigem mais tempo, processos mais longos. Suponhamos agora que sejamos confrontados com uma gama de processos de produção possíveis, com base em suas produtividades físicas. Também podemos classificar os processos de acordo com a sua duração, em termos do tempo de espera entre a entrada dos recursos e o rendimento do produto final. Quanto mais longo o período de espera entre a primeira entrada e a saída final, maior será a desutilidade, ceteris paribus, pois mais tempo precisa decorrer antes que a satisfação seja atingida. Os primeiros processos a serem usados serão os mais produtivos, em valor e fisicamente, e os mais curtos. Ninguém sustentou que todos os processos longos são mais produtivos do que todos os processos curtos. A questão, entretanto, é que todos os processos curtos e ultraprodutivos serão os primeiros a serem investidos e estabelecidos. Dada qualquer estrutura de produção presente, um novo investimento não estará em um processo mais curto porque o processo mais curto e mais produtivo teria sido escolhido primeiro. Como vimos, só existe uma maneira pela qual o homem pode ascender do nível ultraprimitivo, por meio do investimento em capital. Mas isso não pode ser realizado por meio de processos curtos, uma vez que os processos curtos para produzir os bens mais valiosos serão os primeiros adotados. Qualquer aumento de bens de capital pode servir apenas para alongar a estrutura, para permitir a adoção de processos produtivos cada vez mais longos. Os homens vão investir em processos mais longos e mais produtivos do que os adotados anteriormente. Eles serão mais produtivos de duas maneiras. 1. Produzindo mais de um bem produzido anteriormente ou 2. Produzindo um novo bem que não poderia ter sido produzido pelos processos mais curtos. Dentro dessa estrutura, esses processos mais longos são os mais diretos que precisam ser usados para atingir o objetivo, não mais indiretos. Assim, se Crusoe pode pegar 10 peixes por dia diretamente sem capital e pode pegar 100 peixes por dia com uma rede, construir uma rede não deve ser considerado como um método mais indireto de captura de peixes, mas como um método mais direto para pegar 100 peixes por dia. Além disso, nenhuma quantidade de trabalho e terra sem capital poderia permitir a um homem produzir um automóvel. Para isso, é necessária uma certa quantidade de capital. A produção da quantidade necessária de capital é o método mais curto e direto de se obter um automóvel. Qualquer novo investimento será, portanto, em um método de produção mais longo e mais produtivo. Ainda, se não houvesse preferência temporal, os métodos mais produtivos seriam investidos primeiro, independentemente do tempo, e um aumento de capital não faria com que métodos mais produtivos fossem usados. A existência de preferência temporal atua como um freio ao uso de processos mais produtivos, porém mais longos. Qualquer estado de equilíbrio será baseado na taxa de preferência temporal ou de juros puros, e essa taxa determinará a quantidade de poupança e capital investido. Ele determina o capital impondo um limite à duração dos processos de produção e, portanto, a quantidade máxima produzida. Uma redução da preferência temporal, portanto, e uma consequente redução da taxa de juros pura significam que as pessoas agora estão mais dispostas a esperar por qualquer quantidade de produção futura, para investir mais proporcionalmente em processos mais longos do que antes. Um aumento na preferência temporal e na taxa de juros pura significa que as pessoas estão menos dispostas a esperar e gastarão proporcionalmente mais em bens de consumo e menos em processos de produção mais longos, de modo que os investimentos nos processos mais longos terão que ser abandonados. Uma ressalva: a lei de que o aumento do investimento alonga os processos de produção surge quando o investimento se volta para um tipo de bem menos útil do que os bens previamente adquiridos,
mas que tem um processo de produção mais curto do que alguns dos outros. Aqui o investimento neste processo foi verificado, não pela duração do processo, mas pela sua produtividade, valor, inferior. No entanto, mesmo aqui, a estrutura de produção foi alongada, uma vez que as pessoas têm que esperar mais tempo pelos novos e pelos antigos bens do que esperavam antes pelos antigos bens. O novo investimento de capital sempre alonga a estrutura geral da produção. E o caso em que uma invenção tecnológica permite um processo mais produtivo com um menor investimento de capital. Não é esse o caso em que o aumento do investimento encurta a estrutura de produção. Até este ponto, assumimos o conhecimento tecnológico como dado. No entanto, não é dado no mundo dinâmico. O avanço tecnológico é uma das características mais dramáticas do mundo da mudança. O que dizer então dessas invenções de economia de capital? Um exemplo interessante foi citado por Horácio e tinha uma crítica a Bombauer. O óleo foi produzido primeiro por navios que caçavam baleias no Ártico, o óleo de baleias sendo processado das baleias, etc. Um processo de produção obviamente demorado. Mais tarde, uma invenção permitiu que as pessoas perfurassem para obter óleo no solo, encurtando imensuravelmente o período de produção. Além do fato de que, empiricamente, a maioria das invenções não encurta os processos físicos de produção, precisamos responder que os limites a qualquer momento sobre o investimento e a produtividade são a escassez de capital economizado, não o estado de conhecimento tecnológico. Em outras palavras, há sempre uma prateleira não utilizada de projetos tecnológicos disponíveis e ociosos. Isso é demonstrável pelo fato de que uma nova invenção não é imediata e instantaneamente adotada por todas as empresas da sociedade. Portanto, qualquer investimento adicional alongará os processos de produção, muitos deles mais produtivos devido à técnica superior. Uma nova invenção não se impõe automaticamente à produção, mas primeiro se junta à matriz não utilizada. Além disso, para que a nova invenção seja usada, mais capital precisa ser investido. Os navios de caça às baleias já foram construídos, os poços de petróleo e as máquinas, etc., precisam ser criados novamente. Mesmo o método recém-inventado produzirá um produto maior apenas por meio de mais investimentos em processos mais longos. Em outras palavras, a única maneira de obter mais petróleo agora é investir mais capital em mais maquinários e períodos de produção mais longos no negócio de perfuração de petróleo. Como Bombauer apontou, a crítica de Witt se aplicaria apenas se a invenção fosse progressivamente economizadora de capital, de modo que o produto sempre aumentaria com a redução do processo. Mas, nesse caso, perfurar para obter petróleo com as próprias mãos, sem ajuda do capital, teria que ser mais produtivo do que perfurar para obter petróleo com máquinas. Bombauer fez a analogia de uma invenção agrícola aplicada a duas categorias de terra, uma das quais anteriormente rendia um produto marginal de 100 alqueires de trigo, a inferior rendendo 80 alqueires. Agora, suponha que o uso da invenção aumente o produto marginal da terra de classe inferior para 110 alqueires. Isso significa que as terras mais pobres agora rendem mais do que as terras férteis e que o efeito das invenções agrícolas é tornar as terras mais pobres mais produtivas do que as férteis. No entanto, isso é precisamente análogo à posição de Witt, que afirma que as invenções podem fazer com que processos de produção mais curtos sejam mais produtivos. Como Bombauer apontou, é óbvio que a origem do erro é esta. As invenções aumentam a produtividade física de ambos os graus de terra. A melhor terra se torna ainda melhor. Da mesma forma, talvez seja verdade que uma invenção fará com que um processo mais curto seja mais produtivo agora do que um processo mais longo era anteriormente. Mas isso não significa que seja superior a todos os processos mais longos. Processos mais longos usando a invenção ainda serão mais produtivos do que os mais curtos. Perfurar por petróleo com máquinas é mais produtivo do que perfurar por petróleo sem máquinas. As invenções tecnológicas receberam um lugar muito mais importante do que merecem na teoria econômica. Frequentemente, presume-se que a produção é limitada pelo estado das artes, pelo conhecimento tecnológico, e, portanto, que qualquer melhoria na tecnologia aparecerá imediatamente na produção. A tecnologia, é claro, estabelece um limite para a produção. Nenhum processo de produção poderia ser usado sem o conhecimento tecnológico de como colocá-lo em operação. Mas enquanto o conhecimento é um limite, o capital é um limite mais estreito. É logicamente óbvio que, embora o capital não possa se envolver na produção além dos limites do conhecimento disponível existente, o conhecimento pode existir sem o capital necessário para colocá-lo em uso. A tecnologia e seu aprimoramento, portanto, não desempenham um papel direto no processo de investimento e de produção. A tecnologia,
embora importante, precisa sempre funcionar por meio de um investimento de capital. Como foi afirmado acima, mesmo a invenção mais dramática para a poupança de capital, tal como a perfuração de petróleo, pode ser posta em uso apenas economizando e investindo capital. A relativa desimportância da tecnologia na produção em comparação com a oferta de capital economizado torna-se evidente, como Mises aponta, simplesmente olhando para os países atrasados ou subdesenvolvidos. O que falta nesses países não é o conhecimento dos métodos da tecnologia ocidental. Isso é aprendido com bastante facilidade. O serviço de transmissão de conhecimento, pessoalmente ou em livro, pode ser pago prontamente. O que falta é o suprimento de capital economizado necessário para colocar em prática os métodos avançados. O camponês africano pouco ganhará olhando as fotos dos tratores americanos. O que falta é o capital economizado necessário para comprá-los. Esse é o limite importante de seu investimento e de sua produção. O novo investimento de um empresário em um processo mais longo e fisicamente produtivo será, portanto, feito a partir de uma série de processos anteriormente conhecidos, mas inutilizáveis devido à limitação de preferência temporal. Uma redução das preferências temporais e da taxa de juro pura significará uma expansão do capital poupado à disposição dos investidores e, portanto, uma expansão dos processos mais longos, tendo-se enfraquecido a limitação temporal do investimento. Alguns críticos afirmam que nem todo investimento líquido vai para o alongamento da estrutura, que novos investimentos podem duplicar processos pré-existentes. Essa crítica falha, entretanto, porque nossa teoria não assume que a poupança líquida precisa ser investida em um processo atualmente mais longo em alguma linha de produção específica. Uma estrutura de produção mais longa também pode ser alcançada por uma mudança do consumo para o investimento que irá alongar a estrutura de produção agregada através de maior investimento em processos mais longos já existentes, acompanhado por menor investimento em processos mais curtos existentes. Assim, no caso de Crusoe mencionado acima, suponha que Crusoe agora invista em uma segunda rede, que lhe permitirá pescar uma total de 150 peixes por dia. A estrutura de produção é agora alongada, embora a segunda rede possa não ser mais produtiva do que a primeira, pois o período total de produção, desde o momento em que ele precisa construir e reconstruir seu capital total até a chegada de seu produto, é agora consideravelmente mais longo. Ele agora precisa reduzir novamente o consumo atual, incluindo o lazer, e trabalhar em sua segunda rede. 5. Adoção de uma nova técnica. A qualquer momento, então, haverá uma prateleira de técnicas disponíveis e mais produtivas que permanecem sem uso por muitas empresas, que continuam com métodos mais antigos, o que determina até que ponto essas empresas adotam técnicas novas e mais produtivas. A razão pela qual as empresas não descartam seus métodos antigos e imediatamente começam do zero é que elas e seus ancestrais investiram em uma certa estrutura de bens de capital. Conforme os tempos e gostos, recursos e técnicas mudam, muito desse investimento de capital se torna um erro empresarial ex post. Em outras palavras, se os investidores tivessem sido capazes de antecipar a mudança no padrão de valores e métodos, eles teriam investido de uma maneira muito diferente. Agora, porém, o investimento foi feito, e a estrutura de capital resultante é um dado resíduo do passado que fornece os recursos dos quais precisam para trabalhar. Uma vez que os custos no presente são apenas as oportunidades presentes e futuras renunciadas, e as passadas são perdidas, o equipamento existente precisa ser usado da maneira mais lucrativa. Assim, sem dúvida teria havido muito menos investimento em ferrovias na América do final do século XIX se os investidores tivessem previsto o aumento da competição de caminhões e aviões. Agora que o equipamento ferroviário existente permanece, no entanto, as decisões sobre quanto deve ser usado devem ser baseado nos custos atuais e futuros esperados, não em despesas ou perdas passadas. Uma máquina velha será descartada por uma nova e melhor substituta se a superioridade da nova máquina ou método for grande o suficiente para compensar as despesas adicionais necessárias para comprar a máquina. O mesmo se aplica à mudança de uma fábrica de um local antigo para um novo local superior devido ao maior acesso aos fatores ou consumidores. De qualquer forma, a adoção de novas técnicas ou locais é limitada pela utilidade da estrutura de bens de capital já existente,
e específica. Isso significa que os processos e métodos serão adotados a qualquer momento no qual melhor atenderão aos desejos dos consumidores. O fato do investimento em uma nova técnica ou local não ser lucrativo significa que o uso de capital no novo processo ao custo do descarte do equipamento antigo é um desperdício do ponto de vista da satisfação dos desejos do consumidor. A rapidez com que o equipamento ou a localização é descartada como obsoleto, portanto, não é decidida arbitrariamente pelos empresários, é determinada pelas valorações e desejos dos consumidores, que decidem sobre o preço e a rentabilidade dos vários bens e sobre os valores dos fatores não específicos necessários usados para produzir esses bens. Como costuma ser verdade, os críticos do livre mercado atacaram de dois pontos de vista contraditórios. Que ele desacelera indevidamente a taxa de melhoria tecnológica do que poderia e deveria ser, e, segundo, que acelera indevidamente a taxa de aprimoramento tecnológico, perturbando assim o curso pacífico da sociedade. Vimos que um livre mercado irá, na medida em que o conhecimento e a visão dos empresários permitirem, produzir de modo que os fatores sejam mais bem alocados para satisfazer os desejos dos consumidores. A melhoria na produtividade por meio de novas técnicas e locais será equilibrada contra os custos de oportunidade renunciados no produto de valor do uso da fábrica antiga existente. E a capacidade de previsão empresarial será assegurada tanto quanto possível pelo processo de mercado de seleção na recompensação de bons previsores e na penalização dos piores proporcionalmente. O empreendedor e a inovação. Sob o estímulo do posterior professor Schumpeter, pensou-se que a essência do empreendedorismo é a inovação, a perturbação da rotina de negócios pacífica e imutável por inovadores ousados que instituem novos métodos e desenvolvem novos produtos. É claro que não há como negar a importância da descoberta e da instituição de métodos mais produtivos de obtenção de um produto ou do desenvolvimento de novos produtos valiosos. Analiticamente, no entanto, existe o perigo de superestimar a importância desse processo, pois a inovação é apenas uma das atividades desempenhadas pelo empresário. Como vimos acima, a maioria dos empreendedores não são inovadores, mas estão no processo de investir capital dentro de uma ampla estrutura de oportunidades tecnológicas disponíveis. A oferta de produtos é limitada pela oferta de bens de capital, e não pelo know-how tecnológico disponível. As atividades empreendedoras são derivadas da presença de incerteza. O empreendedor é um ajustador das discrepâncias do mercado para uma maior satisfação dos desejos dos consumidores. Quando inova, ele também é um ajustador, pois está ajustando as discrepâncias do mercado à medida que se apresentam no potencial de um novo método ou produto. Em outras palavras, se a taxa de retorno natural dos juros é da 5%, e um homem de negócios estima que poderia ganhar 10% instituindo um novo processo ou produto, então ele, como em outros casos, descobriu uma discrepância em mercado e se empenha em corrigi-la. Ao lançar e produzir mais do novo processo, ele está seguindo a função empresarial de ajuste aos desejos do consumidor, e é o que ele estima que serão os desejos do consumidor. Se ele tiver sucesso em sua estimativa e obtiver lucro, ele e outros continuarão neste ramo de atividade até que a discrepância de receitas seja eliminada e não haja lucro ou perda puro nesta área. 6. Os beneficiários da poupança e investimento. Vimos que um aumento na poupança e no investimento provoca um aumento na renda real dos proprietários de fatores de trabalho e de terra. Esse último se reflete em aumentos no valor de capital dos solos de terra. Os benefícios para os fatores fundiários, no entanto, acumulam apenas a determinadas terras. Outras terras podem perder valor, embora haja um ganho agregado. Isso ocorre porque geralmente as terras são fatores relativamente específicos. Para o fator não específico par excellence, a saber, o trabalho, ao contrário, um aumento geral dos salários reais. Esses trabalhadores são beneficiários externos do aumento do investimento, são beneficiários das ações de terceiros sem pagar por esses benefícios. Quais são os benefícios que os próprios investidores adquirem? No longo prazo, eles não são ótimos. Na verdade, sua taxa de retorno de juros é reduzida. No entanto, isso não é uma perda, pois é o resultado de suas preferências temporais alteradas. Seu retorno real de juros pode muito bem ser aumentado, de fato, uma vez que a queda na taxa de juros pode ser compensada pelo aumento do poder de compra da unidade monetária em uma economia em expansão. Os principais benefícios obtidos pelos investidores, portanto, são os lucros empresariais de curto prazo. Esses são ganhados por investidores que veem um lucro ao ser adquirido ao investir em uma determinada área. Depois de um tempo,
Os lucros tendem a desaparecer à medida que mais investidores entram nesse campo. Embora dados variáveis sempre apresentem novas oportunidades de lucro para investidores inovadores, mas os benefícios de curto prazo obtidos pelos trabalhadores e proprietários de terras são mais certos. Os empresários capitalistas tomam o risco de especular no mercado incerto. Seu investimento pode resultar em lucros, no empate sem nenhum lucro ou sofrendo completas perdas. Ninguém pode garantir lucros para eles. Novos investimentos agregados, com certeza, resultarão em lucros líquidos agregados, mas ninguém pode prever com certeza em quais áreas os lucros aparecerão. Por outro lado, os trabalhadores e proprietários de terras nas áreas de novos investimentos ganham imediatamente, à medida que novos investimentos aumentam os salários e os aluguéis nos processos mais longos. Eles ganham mesmo que o investimento se revele não econômico e não lucrativo, pois, nesse caso, o erro em satisfazer os consumidores é suportado pelas pesadas perdas dos empresários capitalistas. Nesse meio tempo, os trabalhadores e proprietários de terras tiveram um ganho. Isso dificilmente é um ganho claro. No entanto, uma vez que os consumidores, como um todo, sofreram com a renda real devido ao erro empresarial ao produzir o tipo errado de bens. No entanto, é óbvio que o impacto da perda de cometer o erro é sofrido pelos empresários. 7. A economia em progresso e a taxa de juros pura. É claro que uma característica da economia em progresso precisa ser necessariamente uma queda na taxa de juros pura. Vimos que, para que mais capital seja investido, precisa haver uma queda na taxa de juros pura, refletindo quedas gerais nas preferências temporais. Se a taxa pura permanecer a mesma, é uma indicação de que não haverá novo investimento ou desinvestimento, que as preferências temporais estão geralmente estáveis e que a economia está estacionária. Uma queda na taxa de juros pura é o corolário de uma queda nas preferências temporais e um aumento no investimento bruto. Um aumento na taxa de juros pura é o corolário de um aumento nas preferências temporais e no desinvestimento líquido. Consequentemente, para que a economia continue avançando, as preferências temporais e a taxa de juros pura precisam continuar caindo. Se a taxa de juros pura permanecer a mesma, o capital apenas será mantido em seu mesmo nível real. Uma vez que a praxeologia nunca estabelece leis quantitativas, não há como determinar qualquer tipo de relação quantitativa entre as mudanças na taxa de juros pura e a quantidade de variação do capital. Tudo o que podemos afirmar é a relação qualitativa. Deve-se notar o que não estamos dizendo. Não estamos afirmando que a taxa de juros pura é determinada pela quantidade ou valor dos bens de capital disponíveis. Não estamos concluindo, portanto, que um aumento na quantidade ou no valor dos bens de capital reduz a taxa de juros pura porque os juros são o preço do capital ou por qualquer outro motivo. Ao contrário, estamos afirmando exatamente o oposto, a saber, que uma taxa de juros pura mais baixa aumenta a quantidade e o valor dos bens de capital disponíveis. O princípio causal é exatamente o contrário do que comumente se acredita. A taxa de juros pura, então, pode mudar a qualquer momento e é determinada pelas preferências temporais. Se for reduzida, o estoque de capital investido aumentará. Se for aumentada, o estoque de capital investido cairá. Que uma mudança na taxa de juros pura tem um efeito inverso sobre o estoque de capital é descoberto por dedução de axiomas aceitos e não inferido de dados empíricos complexos e incertos. A lei não é deduzida, por exemplo, ao observar que a taxa de juros do mercado nas nações atrasadas é mais alta do que nas nações avançadas. É claro que esse fenômeno se deve, pelo menos em parte, ao maior componente de risco empresarial nos países atrasados e não é necessariamente causado por diferenças na taxa de juros pura. 8. O componente empresarial na taxa de juros do mercado. Nairo, como vimos, a taxa de juros em toda a economia será uniforme. No mundo real, existe um componente empresarial, ou de risco, adicional, que aumenta a taxa de juros em empreendimentos particularmente arriscados e de acordo com o grau de risco. Uma vez que risco tem uma conotação atuarialmente certa, podemos chamá-lo melhor de grau de incerteza. Assim, suponha que a taxa de preferência temporal social básica, ou taxa de juros pura, na economia seja de 5%. Os capitalistas comprarão 100 onças de bens futuros para vender bens menos remotamente futuros um ano depois por 105 onças. Assim, um retorno de 5% é um retorno puro, e é o retorno assumindo que 105 onças estarão definitivamente acumulando. A taxa pura, em outras palavras, abstrai-se de qualquer incerteza empresarial. Ela avalia a recompensa dos bens presentes sobre os futuros, partindo do pressuposto de que os bens futuros são conhecidos como certos para estarem disponíveis. No mundo real, é claro,
Nada é absolutamente certo e, portanto, a taxa de juros pura, o resultado da preferência temporal, nunca pode aparecer sozinha. Agora, suponha que em um determinado empreendimento ou setor seja bastante certo que 105 onças serão ganhas com a venda de um produto um ano no futuro. Então, com uma taxa de preferência temporal social de 5%, os empreendedores capitalistas estarão dispostos a pagar 100 onças por fatores e obter um retorno de 5%. Mas suponha que haja outro possível empreendimento considerado muito arriscado pelos empreendedores. É estimado que o produto venda por 105 onças, mas existem possibilidades definitivas de que o preço do produto possa despencar. Nesse caso, os empresários não estarão dispostos a pagar 100 onças por fatores. Eles teriam que ser compensados pelos riscos extras que correm. O preço dos fatores pode afinal ser 90 onças. Assim, quanto mais arriscado um determinado empreendimento parecer exante, maior será o retorno de juros estimado que os capitalistas exigirão antes de fazer o investimento. No mercado, então, toda uma estrutura de taxas de juros estará sobreposta à taxa pura, variando positivamente de acordo com os riscos estimados de cada empreendimento. A contraparte dessa estrutura será uma variedade semelhante de taxas de juros no mercado de empréstimos, que, como de costume, é derivada do mercado de bens. No longo prazo, é claro, a tendência, dada a não mudança de dados, será para as pessoas perceberem que tal ou tal empreendimento está gerando de forma bastante consistente um retorno superior a 5%. O componente de risco desse empreendimento então cairá. Outros empreendedores entrarão neste tipo de empreendimento e a taxa de juros tenderá a cair novamente para 5%. Assim, a variação da estrutura de risco de juros não invalida a tendência à uniformidade da taxa de juros. Pelo contrário, qualquer variedade é algo como um índice dos vários riscos de incerteza que ainda existem no mercado e que seriam eliminados se os dados fossem congelados e se chegasse ao zero. Se os dados permanecessem constantes, a uniformidade da zero aconteceria. É porque os dados estão sempre mudando e, assim, criando novas incertezas no lugar dos antigos, que não temos a uniformidade da zero. 9. Risco, incerteza e seguro. O empreendedorismo lida com a incerteza inevitável do futuro. Algumas formas de incerteza, entretanto, podem ser convertidas em risco atuarial. A distinção entre risco e incerteza foi desenvolvida pelo professor Knight. Risco ocorre quando um evento é membro de uma classe de um grande número de eventos homogêneos e há um conhecimento bastante certo da frequência de ocorrência desta classe de eventos. Assim, uma empresa pode produzir parafusos e saber por longa experiência que uma certa proporção quase fixa desses parafusos estará com defeito, digamos 1%. Ela não saberá se algum parafuso está com defeito, mas saberá a proporção do probabilidade de classe significa, sabemos ou presumimos saber, em relação ao problema em questão, tudo sobre o comportamento de toda uma classe de eventos ou fenômenos, mas sobre os atuais eventos ou fenômenos singulares não sabemos nada, exceto que eles são elementos desta classe. Número total com defeito. Este conhecimento pode converter a porcentagem de defeitos em um custo definitivo das operações da empresa, especialmente onde casos suficientes ocorrem dentro de uma empresa. Em outras situações, uma dada perda ou perigo pode ser grande e infrequente em relação às operações de uma empresa, como o risco de incêndio, mas em um grande número de empresas pode ser considerado um risco mensurável ou atuarial. Em tais situações, as próprias empresas poderiam cobrir seus riscos, ou uma empresa especializada, uma companhia de seguros, poderia organizar a cobertura para elas. O princípio do seguro é que as empresas ou os indivíduos estão sujeitos a riscos que, em conjunto, formam uma classe de casos homogêneos. Assim, em uma classe de 1000 empresas, nenhuma empresa tem ideia se sofrerá um incêndio no próximo ano ou não, mas é bastante conhecido que 10 delas irão. Nesse caso, pode ser vantajoso para cada uma das empresas fazer um seguro para minimizar seus riscos de perda. Cada empresa pagará uma certa bonificação, que irá para uma cobertura para compensar as empresas que sofrerem os incêndios. Como resultado da competição, a empresa que organiza o serviço de seguros tende a obter a receita de juros usual sobre o seu investimento, nem mais nem menos. O contraste entre risco e incerteza foi brilhantemente analisado por Ludwig von Mises. Mises mostrou que eles podem ser incluídos nas categorias mais gerais de probabilidade de classe e probabilidade de caso. Probabilidade de classe é o único uso científico do termo probabilidade e é a única forma de probabilidade sujeita à expressão numérica. Na emaranhada literatura sobre probabilidade, ninguém definiu a probabilidade de classe de forma tão convincente quanto Ludwig von Mises,
O risco segurável é um exemplo de probabilidade de classe. Os empresários sabiam quantos parafusos estariam com defeito de um número. Probabilidade de caso significa, sabemos, com relação a um evento particular, alguns dos fatores que determinam seu resultado, mas existem outros fatores determinantes sobre os quais nada sabemos. Total de parafusos, mas não tinham conhecimento de quais parafusos em particular estariam com defeito. No seguro de vida, as tabelas de mortalidade revelam a proporção da mortalidade de cada grupo de idade na população, mas não dizem nada sobre a expectativa de vida de um determinado indivíduo. As seguradoras têm seus problemas. Assim que algo específico é conhecido sobre casos individuais, as empresas dividem os casos em subagregados em um esforço para manter a homogeneidade das classes, e a similaridade, até onde se sabe, de todos os membros individuais da classe com relação ao atributo em questão. Assim, determinados subgrupos dentro de uma faixa etária podem ter uma taxa de mortalidade mais alta por causa de sua ocupação. Estes serão segregados e diferentes pagamentos serão aplicados aos dois casos. Se houvesse conhecimento sobre as diferenças entre os subgrupos e as seguradoras cobrassem a mesma taxa de pagamento para todos, isso significaria que os grupos saudáveis ou menos arriscados estariam subsidiando os de maior risco. A menos que desejem especificamente conceder tais subsídios, esse resultado nunca será mantido no livre mercado competitivo. No livre mercado, cada grupo homogêneo tenderá a pagar taxas de bonificação na proporção de seu risco atuarial, mais uma soma para a receita de juros e para os custos necessários para as seguradoras. A maioria das incertezas não pode ser segurada porque são casos únicos e singulares, e não membros de uma classe. São casos únicos enfrentados por cada indivíduo ou empresa. Podem ter semelhanças com outros casos, mas não são homogêneos com eles. Indivíduos ou empresários sabem algo sobre o resultado de um caso específico, mas não tudo. Como Mises define, as estimativas de custos futuros, demandas, etc., por parte dos empresários são todos casos únicos de incerteza, onde métodos de compreensão específica e de julgamento individual da situação precisam ser aplicados, ao invés do risco objetivamente mensurável ou segurável. Não é correto aplicar termos como jogos de azar ou apostas a situações de risco ou de incerteza. Esses termos têm implicações emocionais desfavoráveis, e por essa razão, referem-se a situações em que novos riscos ou incertezas são criados para usufruto das próprias incertezas. Jogar no lance de dados e apostar em corridas de cavalos são exemplos da criação deliberada pelo apostador ou jogador de novas incertezas que de outra forma não teriam existido. O empresário, por outro lado, não está criando incertezas para se divertir com isso. Ao contrário, ele tenta reduzi-las ao máximo. As incertezas que ele enfrenta já são inerentes à situação do mercado. Na verdade, a natureza da ação humana, alguém precisa lidar com elas, e ele é o candidato mais habilidoso ou disposto. Da mesma forma, o operador de um estabelecimento de jogos ou de um autódromo não cria novos riscos, ele é um empresário que tenta julgar a situação do mercado, e não é um jogador nem um apostador.